Amém. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos caminhar um pouquinho por essa história que é muito conhecida, mas que o Senhor vem falando no meu coração já há uns meses, há uns 3 meses. E quando a pastora me mandou mensagem, nós conversamos, ela falou: filha, você tem alguma palavra para compartilhar? Eu falei: depende, tem uma palavra que está no meu coração há um tempo. E eu compartilhei com ela, né, a passagem, e amém. E aí um tempo depois o pastor me mandou mensagem e me fez esse convite. E eu não entendia direito o que o Senhor queria falar acerca dessa passagem, porque a mulher sunamita, todos nós conhecemos, né? E eu fui ler, esse convite foi essa semana, ontem eu fui ler e eu não conseguia esboçar nada. O pastor me deu ali uma direção e hoje eu peguei novamente e o Senhor foi falando ao meu coração. E eu falei: pai, o Senhor tem liberdade. Aí eu falei com o Kleber no final da tarde, falei: amor, eu acho que eu sei o que o Senhor quer compartilhar, porque eu estou tremendo. Então, eu creio que é isso. E lá em 2 Reis, capítulo 4, nós vamos ler aqui inicialmente a partir do verso 8. E diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse a seu servo Geazi: vá chamar a sunamita. Ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela havia respondido: eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? E Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos, e o marido dela é velho. Eliseu disse: vá chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por este tempo, daqui 1 ano, você terá um filho nos braços. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para esta tua serva. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. Até aqui, amém? Pai, muito obrigada. Senhor, obrigada pela Tua palavra, obrigada pela Tua presença palpável nesse lugar. Amado, nós sentimos que o Senhor está aqui e eu peço a Deus que o Senhor tenha total liberdade. Espírito Santo, fecha a minha boca se for para falar qualquer coisa que não provém de Ti, ó Deus. E abra, Senhor, os nossos corações para nós recebermos do alto aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós. Eu repreendo todo o espírito de confusão, toda e qualquer palavra contrária, ó Deus, que tente trazer alguma distorção no nosso meio, porque aqui o Senhor tem liberdade, em nome de Jesus. Amém. E o tema da nossa série, por favor, podem se assentar. O tema da nossa série do mês é Presença Manifesta. E eu comecei a ler ali o capítulo, né? Falei com o pastor, falei: uau, casou certinho. E pensando acerca do texto, lendo e estudando um pouquinho, o Senhor trouxe a seguinte temática ao meu coração: superficialidade não sustenta a intimidade. E aqui a gente vê essa mulher,
E a primeira coisa que eu aprendo é que ela era uma mulher sábia. Ela observou o homem que passava por ali e ela identificou que ele era um homem de Deus. A gente não coloca qualquer um dentro da nossa casa, na nossa intimidade. Ela chamou o homem de Deus. Ali, ela se dispôs a servir. Ela chamou ele para uma refeição. E ele aceitou. E ele veio à mesa. Ele comeu ali. E depois ela queria mais. Porque quando a gente acessa a presença, a gente quer mais. Mesmo sem entender direito. Mas a gente quer mais. E ela foi, então, e ela tomou uma ação. Porque às vezes a gente ora, mas não faz nada, a gente fica quietinho. E o pastor sempre fala que oração é orar mais ação. E ela foi até o marido dela, ela falou, vamos construir um quarto. E como a pastora sempre fala, tudo na Bíblia tem um porquê, nada é por acaso. E ela queria construir um quarto é lugar de intimidade. E nesse quarto, ela colocou 4 itens muito pontuais. É para o conforto do profeta? Amém. Era para o conforto do profeta? Também. Mas tudo tem significado. Os itens desse quarto, desse lugar de intimidade, eram a cama, a mesa, a cadeira e a lamparina. E ali nós falamos desses itens e eles representam para nós o descanso. Na presença do Senhor nós podemos descansar, porque somente Ele traz aos nossos corações a paz, que independe do mundo, independe de circunstância. A palavra fala para nós que a paz é um presente. E ali, naquele lugar, haveria paz, porque ia ter presença. Ali também tinha um item que representava a comunhão, intimidade e a luz. A lamparina, a luz. Ele é a luz do mundo. E aquela mulher, ela identificou naquele homem a presença de Deus. Ali ele representava a presença naquela casa. E ela não queria uma presença superficial, de vez em quando, que passava, se assentava à mesa, eles tinham um tempo ali abençoado e ia embora. Ela queria que a presença ficasse. E para isso ela investiu. Ela investiu dinheiro, ela investiu tempo, cuidando de tudo. E às vezes, a gente não quer investir nada no reino. A gente quer vir no culto uma vez na semana e é uma bênção. Como é abençoado. A gente cantou aqui esses louvores e eu já senti tanto a presença de Deus. É muito bom. Imagina desfrutar disso todos os dias. Era isso que ela queria. E é isso que essa mulher falou muito ao meu coração. Nós podemos acessar mais. Nós temos liberdade. Por que ficar no raso? A gente pode. O Senhor nos deu essa liberdade nele. E aquela mulher, ela queria então essa presença. Ela não queria algo passageiro. Ela queria relacionamento. É isso que o Senhor quer de nós. Relacionamento. E ela preparou o ambiente. Aqui nós temos um ambiente preparado, nós temos as luzes, nós temos o louvor que toca tanto o nosso coração, nós temos um ambiente preparado. E ela pegou esse lugar e fez na casa dela, que nós possamos preparar o ambiente nos nossos lares, no nosso coração. O Espírito habita em nós, nós temos que preparar o ambiente. Nós precisamos nos preparar, nós precisamos investir tempo, nós precisamos priorizar o que é prioridade. É isso que essa mulher falou comigo. E ter contato com esse ambiente, ele aumenta a nossa sede. Ambiente raso não sustenta a presença profunda. Se eu fico só no superficial, eu vou ter algo ali, eu vou receber, às vezes a gente até chora, mas é emoção. Amanhã, volta tudo de novo. E a gente fica, poxa, podia ser de novo igual ontem. E isso aqui vem e me mostra que sim, pode ser. Porque independente da correria, a gente pode acessar a presença do Pai. Ele espera por cada um de nós. Aquela mulher também tinha a correria dela. Ela tinha um marido. A Bíblia fala que ela era uma mulher rica.
Então, ela provavelmente tinha servas, né, que para cuidar ali de toda a organização da casa. Antigamente era tudo muito, né, impecável, tudo muito organizado. Não que hoje não seja, né, porque Deus é um Deus de ordem. Mas ela queria mais, independente da correria, independente da ordem que se via, ela queria aquilo dentro dela. E ela foi, e ela agiu para que isso acontecesse. E pesquisando e lendo sobre esse tema, eu vi uma frase que eu parei e fiquei ali uns minutos. E dizia assim: o que Deus tem sido na sua vida? Hóspede ou visita? É uma visita uma vez por semana, ali 1h30, que a gente vem, a gente desfruta e vai embora, como se nada tivesse acontecido? Ou a gente quer que ele permaneça? A gente quer que ele venha e traga aquele descanso, aquela luz, aquela intimidade? Depende de cada um de nós. E essa frase falou muito ao meu coração, para que eu realmente aumente o meu temor e invista mais tempo. O Senhor, Ele conhece tudo. Ele conhece a nossa rotina. Ele conhecia a rotina daquela mulher. Mas Ele vem e Ele pede para nós: ei, eu quero ter contato com você. Eu quero relacionamento com você. Que a gente possa investir nisso. Não por interesse, mas com um coração disposto a servir. Aquela mulher não precisava de nada. Aparentemente, ela tinha seus bens, ela tinha o seu marido, a casa dela estava tudo certo, ela não teve interesse nenhum, ela simplesmente queria servir. A gente pode ser os braços de Jesus servindo ao próximo, não precisa ir muito longe. Ah, Bruna, eu não posso construir um quarto, não é sobre isso. É sobre um abraço, é sobre ser os ouvidos de Jesus. Quantas vezes, através da vida de uma pessoa, a gente vê a presença manifesta do Senhor. Mas a gente precisa se dispor a dedicar tempo para o outro, a dedicar tempo para Deus. Nós precisamos estar dispostos a servir, dispostos e disponíveis. Porque às vezes a gente fala, né, para o pastor: ó, se precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Mas aí ele manda uma mensagem, a gente fala: mas hoje eu não vou poder. Eu já tenho um compromisso, pode ser semana que vem? O Senhor quer disposição e disponibilidade, para que a gente possa, de fato, dedicar isso sem interesse. Mas o profeta vem e aquela bondade toda dispensada sobre a vida dele, Geazi, seu servo, e ele manda chamar a sunamita. Ele fala: olha, ela está sendo muito bondosa, vamos de alguma forma recompensá-la. E eles chamam ela e Geazi pergunta o que é que ela queria. E ela fala que ela não queria nada, que ela estava bem. Mas o Senhor conhece o profundo do nosso coração. E ali, então, Geazi observa e fala para o profeta: ela não tem filhos. E para ele falar isso, o Espírito Santo sonda o nosso coração. Era algo que ela desejava. Então ele vem e ele fala para ela que ela teria um filho. E quantas vezes nós acessamos a presença do Senhor só para pedir algo para Ele? A gente começa: Deus querido, muito obrigado por esse dia, Senhor, eu preciso disso, 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 disso. Amém. Aquela mulher não pediu nada, mas Deus sabia do desejo do coração dela e Ele deu tudo. Ela entendeu que o Deus da bênção é muito melhor do que as bênçãos de Deus. Ela queria a presença, porque quando nós temos a presença, todo o resto é acrescentado. Ah, ela sabia que o milagre ia chegar? Não, mas ela tinha a presença, e a presença é suficiente. A presença do Senhor, ela nos enche de uma forma tão linda e tão gloriosa, que a gente não quer mais ficar longe. A gente não quer mais ficar sem, ela é suficiente. E aquela mulher entendeu tudo. Mas quando o profeta fala para ela, fala: você vai receber a bênção. Daqui 1 ano, você vai gerar um filho. Ela recua. Ela fala: não, meu Senhor, não faça isso. Não me iludas, não minta para essa tua serva.
E quando essa mulher fala isso, eu entendo que aquilo era uma dor que ela sentia. Era uma frustração, talvez. Naquela época, né, não gerar o filho homem era algo muito dolorido para as mulheres. E aquela mulher, ela fala isso para o homem de Deus. Ela abre o coração dela, mesmo sem externar, sem se vitimizar, porque em nenhum momento ela pediu nada, em nenhum momento ela chorou, em nenhum momento ela foi lá, olha, eu fiz isso, eu queria um filho. Não, foi o Senhor que mostrou. E aqui eu entendo, eu aprendo com essa mulher, que as nossas dores e as nossas frustrações não nos definem. Ela podia talvez ser uma mulher amargurada, ela podia talvez ser uma mulher que não queria receber, ela tinha tantos problemas, mas ela se permitiu ser instrumento nas mãos do Senhor e dar morada para a presença, na casa dela, na vida dela. E aqui eu aprendo que muitas vezes os nossos medos nos impedem de viver os sonhos que o Senhor tem para nós, que Ele colocou no nosso coração, mas a resposta final, ela vem de Deus. E o que Ele tem para nós, como o pastor falou aqui no início, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem, mas o Espírito revela. E maior do que o nosso medo, maior do que a nossa frustração, tem que ser a nossa fé no Autor e Consumador de tudo. E eis que chega o filho da promessa, o menino nasce, a Bíblia fala que ele cresce, ele está ali junto ao pai um dia, no trabalho, e ele passa mal, ele tem uma dor de cabeça. E aí o pai pede para levar o menino para a mãe, e o servo ali leva então ele para a mãe dele. E a palavra de Deus vai falar para nós, ali no verso 20, o menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia, e então morreu. Ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o marido e disse, mande um dos servos e uma das jumentas, preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou, por que você quer falar com ele hoje? Não é dia da festa de lua nova nem sábado. E ela respondeu, não faz mal. A presença da promessa não significa ausência de provação. Ela recebeu a bênção, ela recebeu o filho da promessa. Mas isso não quer dizer que não ia ter problema no meio do caminho. E quantas vezes as coisas chegam, acontece alguma coisa e a gente faz o quê? Poxa, Deus, eu esperei tanto, eu pedi tanto. E mais uma vez eu aprendo com essa mulher e com o coração dela. Ela pegou o menino e ela levou ele para onde? Para o quarto do profeta, para o lugar da presença. A gente abre o coração às vezes para tantas pessoas em tantos lugares e a gente não acessa a presença. Ela foi e levou o menino para o lugar da presença. E chamou o marido, pediu a jumenta, um servo. E ele fala, mas você vai atrás do profeta? E ela fala, vou. Ela tinha relacionamento com ele. Ela construiu isso. Ela tinha liberdade para ir atrás de quem podia resolver. E foi isso que ela fez. Ela foi atrás de quem podia resolver. E algo que falou muito ao meu coração, ela não enterrou o sonho dela, a promessa dela. Porque muitas vezes a gente tem uma palavra, mas no primeiro obstáculo, a gente deixa para trás, fala, não, não é para mim. Era coisa da minha cabeça, era coisa minha, não é para mim. A gente enterra as palavras que o Senhor liberou sobre nós. A gente deixa para trás aquilo que Deus sonhou para nós, por causa das provações. Essa mulher enfrentou uma grande provação. Ela perdeu o filho que ela tanto sonhou. Mas ela não desistiu, ela falou, não, a presença estava na minha casa, eu tenho liberdade, eu vou lá atrás dele. E lá na frente, no versículo 27, a palavra de Deus fala, quando ela chegou ao homem de Deus no monte, agarrou-se aos pés dele,
Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a, porque sua alma está em amargura, e o Senhor escondeu isso de mim. Não me revelou nada a respeito. Então a mulher disse: por acaso eu pedi ao Senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? Mas lá na frente, no verso 32, quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo sua boca sobre a boca dele, seus olhos sobre os olhos dele, suas mãos sobre as mãos dele, estendeu-se sobre ele e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou no quarto de um lado para outro. Tornou a subir a cama e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou a Geazi e disse: chame a sunamita. Ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra. Pegou seu filho e saiu. Ela foi atrás do profeta e ela não se distraiu no meio do caminho. Eles avistam ela, a palavra nos fala que eles avistam ela de longe. E aí o servo vem, Geazi vem ao encontro dela e fala para ela: vai tudo bem? Seu marido está bem? E o menino? E ela fala: vai tudo bem. E continua. Ela não se distraiu no meio do caminho. Ela sabia que ela precisava estar na presença. Geazi não poderia resolver. Ela sabia quem podia. E muitas vezes a gente se distrai no meio do caminho. A gente tem um objetivo, a gente tem algo que o Senhor colocou no nosso coração, mas uma palavra contrária que nós escutamos, nós perdemos o foco. Ela não se distraiu, não era com Geazi que ela tinha ido falar, ela tinha ido falar com o profeta. Ela tinha ido atrás da presença do Senhor e ela sabia onde ela ia encontrar. E essa mulher seguiu, e quando ela chega lá, a palavra fala que ela se joga aos pés dele. Nossa, o servo veio para tirar, mas ela tinha intimidade com ele, ela tinha construído um relacionamento, ela tinha investido nesse relacionamento. E nós podemos e devemos investir no nosso relacionamento com o Senhor, porque é na presença que a gente pode sim se derramar. É na presença que a gente não precisa fingir como nós somos ou temos que ser. O Senhor nos conhece e Ele nos ama como nós somos. Na presença do Senhor, ela se derramou. Ali ela mostrou a dor dela, ali ela mostrou a aflição dela. Quantas pessoas nós vemos hoje expondo suas dores nas redes sociais, para outras pessoas. Às vezes a gente está procurando aprovação, não sei, mas é o Senhor que pode resolver. A rede social, às vezes um comentário, uma curtida, vai mudar o que nas nossas vidas? Nada. Que a gente possa se derramar na presença do Senhor e não se distrair no meio do caminho. Quem sabe aonde quer chegar, chega no alvo. Quem não sabe, qualquer lugar serve. Ela podia ter parado ali em Geazi e ter conversado com ele, contado para ele, mas ele não ia resolver o problema dela, porque o profeta disse para ele: pega o bordão e vá. E ela falou: não, eu vou com o Senhor, eu vim aqui atrás da presença, eu vou embora com ela. Quantas vezes a gente chega e fala: Deus, eu quero mais, eis-me aqui, e de repente quando você vê, você está chorando. De repente você está encharcado dessa presença tão gloriosa. É o rio fluindo. Mas a gente precisa saber aonde a gente quer chegar. Ela queria chegar na presença e ela queria levar com ela. Porque a gente está cheio aqui, por que eu vou sair vazia lá fora? Não. Pai, eu quero que o Senhor vá comigo. A presença é manifesta nesse lugar, mas a presença também pode ser na minha casa, no meu trabalho. Aonde nós estivermos, a presença está com a gente. É sobre isso. Tem aquele louvor tão lindo que eu adoro. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E nós não queremos nem saber como é que é mais. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei como eu era.
e eu sei o que Ele fez na minha vida. Eu não quero mais sair para qualquer lugar sem a presença. Assim como lá no Êxodo, a nuvem ia à frente do povo e a coluna de fogo ia atrás. E quando o Senhor disse que não ia mais, Moisés falou, não, se o Senhor não for, eu também não vou. Não me pede para ir, porque a presença, ela está em nós. E aquela mulher, ela foi e ela trouxe o profeta com ela. E a intimidade e aquele relacionamento gerou milagre. O profeta teve contato com o menino, contato, olhos nos olhos, boca na boca, a palavra, as mãos dele, as bênçãos do Senhor estavam presentes naquele lugar. O contato que ele teve com aquele menino trouxe de volta a vida. Essa presença, ela precisou estar literalmente perto. E tem uma história que eu ouvi, que é muito pontual sobre isso. Meu cunhado compartilhou comigo, ele trabalha no mercado, e aí eles saíram de lá um dia para ir no banco, ele e um colega dele, eles estavam saindo, e aí o dono chegou e falou, vai com o meu carro, tá ligado, eu acabei de chegar. E aquela correria, ele falou, tá bom. O carro estava ligado, eles entraram e foram. Foi no banco, resolveu tudo que tinha que resolver. Quando eles voltaram, o carro não ligou, porque eles estavam sem a chave. Por aproximação, eles iam uma distância, só que daí eles ultrapassaram esse limite, o carro não ligou mais. E eles tentaram, eles falaram, nossa, um negócio tão moderno desse, nós vamos ficar a pé? E sim, eles ficaram a pé. Teve que ligar para alguém, e veio alguém de moto para trazer a chave, para que eles pudessem ligar e voltar para o mercado. E quando a gente fica longe demais da presença, a gente se desconecta e às vezes a gente não consegue voltar sozinho. Eles precisaram de alguém para trazer a presença, para trazer a chave até eles. E da mesma forma, quando a gente vai e ultrapassa o limite, muitas vezes a gente não consegue voltar. E foi isso que aconteceu aquele dia. Eles precisaram de ajuda. E às vezes a gente precisa de ajuda. Deus, eu não estou conseguindo sozinha. E pela força do nosso braço nós não conseguimos mesmo. Mas eis que vem o Senhor e nos traz novamente para o lugar de contato com Ele. Aquela mensagem que às vezes a gente recebe, senti tua falta no culto. Talvez é alguém querendo ali trazer a chave para você de volta. Aquela pessoa, tem tantas pessoas que são expressão de Jesus na nossa vida. E eu falo, como é bom nós termos por perto pessoas que nos aproximam de Deus. É a chave, é a presença estando perto. Que nós possamos investir no nosso relacionamento com o Pai e buscar a presença sem distração. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Mas quem dedica tempo recebe o milagre. E isso é tão lindo que eu estava vendo tudo isso e eu falei, uau, sensacional. Mas o Senhor vai além, né? Muito além do que nós podemos imaginar ou supor. E em 2 Reis 8, como essa mulher sunamita tinha relacionamento com o profeta, a palavra de Deus conta para nós que o profeta fala para ela, fala, olha, Eliseu fala à mulher, cujo filho ele havia restaurado a vida, dizendo, levante-se e saia daqui com os membros de sua casa. Fique peregrinando por onde puder peregrinar, porque o Senhor determinou que haverá fome nesse país, a qual durará 7 anos. Ela tinha uma informação privilegiada, porque ela tinha contato. Ela tinha relacionamento com a presença. O Senhor é o nosso norte, o Senhor é o nosso guia, quando nós estamos perto dEle. E eu li isso, eu falei, nossa, né? Eles ainda mantinham o relacionamento, o contato. E a palavra fala que ela faz isso. Ela obedece. Ela sai da terra e ela fica 7 anos longe. E quando dá os 7 anos, ela volta para aquele lugar. E no início a gente viu que a palavra fala que ela era rica. E quando ela volta para aquele lugar, ela chega à presença do rei, então, para pedir, né? Reaver os bens, as posses, enfim. E quando ela chega lá, quem está lá?
Geazi, conversando com o rei. E ali ele falava ao rei sobre os feitos do profeta. E o rei falou para ele, conte-me das grandes obras que Eliseu tem feito. E ele estava contando do filho da sunamita, que o profeta havia ressuscitado o menino. E ele estava ali conversando com o rei, e eis que chega quem? A sunamita, com o menino. E Geazi olha, e a palavra fala para nós lá no verso 5, na parte B. Ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o filho dela, a quem Eliseu restaurou a vida. O rei interrogou a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei colocou um oficial à disposição da mulher e lhe deu a seguinte ordem: faça com que lhe seja restituído tudo o que era dela, inclusive todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra e até agora. Quando eu li isso, eu falei, uau, meu Deus, essa mulher, ela criou esse relacionamento, ela investiu o dinheiro dela, ela investiu o tempo dela, ela buscou a presença, literalmente. Ela pegou a jumentinha e foi lá buscar a presença e trazer para casa. E olha só o que o Senhor fez. O Senhor restituiu tudo. E muito mais, porque foi desde que ela saiu, tudo o que foi arrecadado nesse tempo foi devolvido e restituído para ela. Porque ter intimidade com Deus e andar em obediência a Ele não é algo passageiro, não é algo que ela recebeu o milagre, fim. Muda a nossa história, muda a nossa vida. Intimidade com Deus transforma por completo toda a nossa história. E a gente não precisa ficar indo atrás das coisas. Eu ouvi algo esses dias que falou muito ao meu coração. E falava assim, as bênçãos vão vir até você. Você não precisa ir atrás delas. E isso está lá em Deuteronômio 28. No verso 2, fala assim: se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. E a palavra fala sobre várias bênçãos. Porque é isso que é viver na presença do Senhor. É isso que é ousar acessar a presença manifesta do Senhor. E as coisas chegarem até nós sem a gente entender. Eu não vou mais ter problema. Eu vou estar na presença, agora acabou. Não, vai ter problema. Só que a gente não tem que fazer nada sozinho. Porque é o Senhor que fala que Ele é conosco. E é até a consumação dos séculos. Mas eu não sei o que fazer, eu não sei. Se permita desfrutar do cuidado de Deus sobre a tua vida. Se permita acessar essa presença. Às vezes não é fácil. É mais fácil a gente recuar, a gente pensa em desistir quantas vezes. Mas, para finalizar, alguns anos atrás, eu estava com algumas mulheres dessa casa numa conferência lá em BH. E teve um momento ali no final, uma vigília, e nós estávamos num lugar aberto e tinha um lago assim embaixo. Nós estávamos como se fosse aqui um lugar mais alto e embaixo tinha um lago. E eu lembro que as luzes refletiam naquele lago. E eu orei ao Senhor. Eu falei, Deus, me permita te conhecer mais. Me permita sair do raso. Me ensina. Como é que eu faço? Eu quero ir mais profundo. Foi essa a palavra. Eu quero ir mais profundo. Me ensina. E eu sou muito tímida. Mas naquele lugar o Senhor falou tão forte ao meu coração. E para que eu não duvidasse, porque às vezes a gente pensa, é coisa da minha cabeça. O Senhor usou uma pessoa para falar comigo. Uma mulher de Deus. E ela chegava e ela não falava coisas aleatórias, não, ela falava a palavra. E ela ministrou muito ao meu coração. Isso já faz um tempo, mas sempre o Senhor traz à minha memória o que me traz esperança, que foram aquelas palavras. Então, ousar acessar a presença do Senhor é grandioso, é maravilhoso e transforma as nossas vidas. Tem um preço? Tem um preço, mas tudo que muito vale, muito custa. A gente dedica tudo para os nossos filhos. O Theo acordou essa noite 3 da manhã.
E a gente acorda, a gente faz o que tem que fazer, você busca água, você faz o leite, faz massagem no pé. Muito custa o que muito vale. A vida dele é preciosa para mim. E a vida de cada um de nós é preciosa para o Senhor. E ele já pagou o preço. Então, que nós possamos viver e acessar essa presença. Não de vez em quando, não só com uma visita. Que a gente venha pedir para o Senhor fazer morada. Pai, se hospeda aqui, faz morada aqui. Porque eu preciso da tua presença. Não é merecimento, é nós entendermos que nós precisamos do Senhor todos os dias. Amém?